Galera do nono ano, estamos aí na terceira semana do PET 1, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, o seu professor de Geografia, tudo bem? Vídeo de explicação do texto, explicação do conteúdo. Qual o conteúdo, professor? Terceira semana do PET 1, fechou? Se inscreve no nosso canal agora. Olha, tem muita gente que eu tenho pedido toda semana para se inscrever. Eu tenho visto muita gente não se inscrevendo no nosso canal. Se inscreve aí agora, não custa nada, é totalmente gratuito, tá? Então se inscreve aí e ajude a nossa comunidade geográfica, tudo bem? Ajude aí a continuar a divulgar o conteúdo da geografia de modo fácil e tranquilo, tá bom? Então bora direto pro nosso conteúdo, tá aí a semana 3. Semana 3 começando na página 57 do seu PET, tá bom? Lembrando que tem uma diferencinha entre o número da página aqui embaixo, aqui é 57, e o número da página que aparece nessa barra de rolamento aí, né? Mas é normal, vamos lá. Recapitulando, né? Ó, após a segunda metade do século XX, né, após 1950, iniciou-se a terceira revolução industrial, também chamada de Revolução Técnico-Científica e Informacional. Esse período abrange o surgimento e a difusão de novas tecnologias e modelos de produção, além de mudanças políticas, econômicas, sociais que ocorreram nesse processo. O meio técnico, científico e informacional é uma classificação que compreende o modo de processos de produção e de organização do espaço geográfico, bem como as relações que o ser humano estabelece nele e com ele. Galera, vou explicar para vocês o que está falando mais ou menos aí nesse parágrafo inicial aí. Está falando o seguinte: nós tivemos a primeira revolução industrial, né, lá na Inglaterra, né, meados do século XVIII ali. E aí o que acontece? De lá para cá teve a segunda. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, que entra no período da Guerra Fria, nós temos aí a terceira revolução industrial. E essa revolução industrial, cada revolução teve a sua importância. E essa terceira revolução industrial, ela teve um progresso gigantesco, né? Um progresso gigantesco. Há algumas décadas atrás não existia televisão, galera. Você que está aí me assistindo desse outro lado, você já nasceu em um momento que a televisão era algo comum, que celular era algo comum, que a própria internet era algo comum. Né? E isso tudo vem com essa terceira, talvez a quarta revolução industrial, a quarta revolução tecnológica aí, globalização e tal, mas isso aí não era comum para os seus pais, para os seus avós, né? Pessoal de antigamente aí, a própria geladeira, que parece ser algo tão comum hoje em dia, antigamente não era comum. Tá? Antigamente o pessoal tinha que salgar a carne, né? Carne que se chama carne de sol aí, né? Carne seca, né? Outros lugares falam assim também. Ou então fazer a famosa carne de lata, né? Fazia a carne lá, dava uma pré-cozinhada nela e deixava ela na banha de porco lá, né? Já para durar alguns dias a mais. Então, grande parte dessas evoluções, né, que nós temos aí, ela surge nesse período de guerra. Né? Antes ali no período da Segunda Guerra Mundial e muitos no período pós Segunda Guerra Mundial, no período aí da Guerra Fria. Tá? Para você ter ideia, os próprios satélites não existiam no período da Segunda Guerra Mundial. Né? O satélite ele surge a partir da necessidade dos países quererem vigiar os outros países. E o satélite não era nada parecido como nós conhecemos hoje. O satélite, antigamente, eles colocavam máquinas fotográficas com lentes super capazes, né, acopladas em aviões. Aí, quando o avião passava ali por cima do território inimigo, eles viam o avião e abatia ele, derrubava ele, né? Então, a partir disso, começou a colocar mais alto ainda naqueles balões meteorológicos, né, que iam muito mais alto, arrumaram câmeras melhores, mas mesmo assim os balões meteorológicos ainda podiam ser vistos com binóculos, com lupas, com alguns certos tipos de equipamentos que eles já tinham ali, né, e também não dava certo. Então, foi aonde surgiu a ideia de algo que pudesse ficar orbitando no espaço e dali tirar todas as informações necessárias. Né? E aí começa uma corrida espacial entre
capitalismo e socialismo, União Soviética e Estados Unidos, para ver quem conseguia lançar o primeiro satélite e tal. E aí um consegue primeiro fazer a primeira espaçonave, o outro consegue lançar o primeiro homem ao espaço, né? O primeiro satélite foi lançado aí pela União Soviética, logo em seguida lançaram o segundo satélite com uma cachorrinha dentro, a cachorrinha chamada Laika, né? Essa cachorrinha morreu logo após o lançamento, mas na época eles nem divulgaram isso. Aí os Estados Unidos foi e deixou a Rússia, a União Soviética para trás, por quê? Porque conseguiu chegar com o homem à Lua. Então foram inovações que foram surgindo nesse período aí. E tudo isso, até essa corrida espacial, ela traz tecnologias hoje para que nós pudéssemos utilizar no nosso dia a dia. A partir do satélite que foi criado inicialmente para espionar alguém, que começou a ter a oportunidade de ver, tirar foto dos continentes, para poder fazer mapas mais exatos, para poder entender o relevo da superfície terrestre de uma maneira mais organizada, de utilizar o GPS para se locomover de maneiras mais organizadas, de chegar numa determinada localidade onde você não conhece ou encontrar alguém, né? Então é uma série de tecnologias que foram sendo modificadas e adequadas para nós, civis, mas que tudo surgiu nessa terceira revolução industrial no período da Guerra Fria, tá? Para você ter uma ideia desse contexto aí. Bom, vamos lá. A Revolução Técnico-Científica Informacional teve diversas implicações espaciais. Com o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, algumas empresas originadas nos países que se beneficiam com o processo passaram a se deslocar para outros. Elas são chamadas de empresas transnacionais, em busca de aproveitar melhor os fatores locacionais fornecidos pelos lugares que se alocam. Ou seja, buscam aproveitar a melhor vantagem dos produtos de cada região para aumentar os seus lucros, produzindo os custos de região de produção. Tá? A gente leu esse pedaço aqui. O que está falando dessas transnacionais? Eu vou te dar um exemplo claro para você entender. Imagina, eu vou falar uma marca que eu acho que você já ouviu falar. Você já ouviu falar da Nike? Isso, a Nike, né? Aquela marca de tênis, muito massa. Né? Também tem roupas, camisetas, né? Enfim, a Nike. A Nike, antigamente, ela era produzida única e exclusivamente nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, só para os americanos. De repente ela começa a se expandir, crescer, começa a vender para vários lugares do mundo. Né? Só que, o que acontece? A Nike, antes que era um produto de qualidade infinitamente superior a qualquer outro produto, qualquer outra marca, né? Começa a ficar muito caro o custo de produção. Por que caro, professor? Imagina um funcionário lá nos Estados Unidos que recebe lá em torno de $60 a hora trabalhada. $60 a hora trabalhada. Né? $60 hoje daria aí em torno aí de 300 e poucos reais por hora trabalhada aqui no Brasil. Né? Mas lá é outro padrão, né, gente? Então, R$ 300 a hora trabalhada. Aí o que a Nike faz? Ela tinha várias e várias empresas lá nos Estados Unidos. Ainda tem, tá, galera? Só que ela fecha parte dessas filiais e leva essas filiais para alguns países de terceiro mundo onde a mão de obra é mais barata. E aí o que acontece? Lá nos Estados Unidos, enquanto um funcionário lá recebia em torno de R$ 300 a hora, $60, né? Começou a levar fábricas da Nike para a Índia e para a China. Para você ter ideia, lá na China, o funcionário lá recebe $3,17 a hora, enquanto nos Estados Unidos é 60, lá é 3,17. E na Índia ainda é mais barato, não chega a 3, é 2,8 a hora, 2,80 a hora. Então, o quanto não caiu esse custo de produção? Então, quer dizer o quê? A Nike leva essa fábrica para lá, a produção fica mais barata, ela consegue ganhar mais dinheiro, claro, o produto perde um pouco na qualidade também, galera. Esse tênis da Nike de hoje, ele não é tão resistente, tão formidável quanto os que são produzidos lá nos Estados Unidos.
O tênis ele ainda é classificado como se tivesse classe social, classe A, B, C e D. Então o tênis tem essas classes. E aí para países do terceiro mundo, mesmo se você comprar um tênis da Nike aí num shopping, numa loja especializada, por mais caro o lançamento que esse tênis seja, ele não é o melhor padrão que tem. O melhor padrão que tem é vendido somente lá nos Estados Unidos, né? Só para os americanos. E o nosso aqui vem da China, vem de outros locais onde o custo é mais barato e o produto final, o tênis ou a roupa, não tem aquela qualidade toda. Claro que ainda tem uma qualidade muito boa. Não estou falando que a Nike é ruim, pelo contrário, é ótima, mas ela já foi melhor, tá? Em geral, as empresas transnacionais procuram mão de obra abundante e barata, legislação trabalhistas e ambientais mais flexíveis, reservas de recursos naturais, matéria-primas, incentivos fiscais, infraestrutura e transporte, energia em um mercado consumidor amplo ou de alto poder aquisitivo. Continuando. No continente americano temos dois países, Estados Unidos e Canadá, que são os países de elevado desenvolvimento econômico. Não sei se eu já falei para vocês, mas eles foram colonizados pela Inglaterra, tiveram um tipo de colonização diferente da nossa, enquanto eles tiveram uma colonização de povoamento, a nossa foi de exploração. Então lá, a Inglaterra foi para lá para desenvolver o local, trabalho assalariado, fábricas, indústrias e tal, enquanto aqui era trabalho escravo, era faz o que eu mando e não olha o que eu faço, né? Funcionava por aí, galera, né? Que são países de elevado desenvolvimento econômico, pois são os mais industrializados e utilizam tecnologia de ponta. Já os países da América Latina são bastante dependentes do capital e da tecnologia proveniente principalmente das empresas transnacionais sediadas na América anglo-saxônica. Galera, o que acontece? Por que a gente não sai do lugar? Vou contar para vocês. Um dos motivos, são milhares de motivos, mas um deles, o Brasil é um grande produtor, se é que pode falar assim, né, de minério. Né? Nós temos aí várias mineradoras e o minério de ferro é um dos mais vendidos no Brasil. Tá? A gente vende para os Estados Unidos. Aí a gente vai lá e vai vender 1 tonelada de minério de ferro. Eu vou dar um preço fictício aqui, porque na verdade atualmente eu não sei o quanto está valendo a tonelada do minério de ferro. Mas só para você ter uma noção do que acontece. Tá? Então o que acontece? O Brasil vende 1 tonelada de minério de ferro. Lembrando que para tirar 1 tonelada de minério de ferro, eles têm que tirar umas 100 toneladas de minério do chão, de terra, de tudo enquanto há, para chegar nessa 1 tonelada de minério de ferro. Né? Então eles tiram 100 vezes mais do solo, destrói tudo ali, degrada tudo, para tirar 1 tonelada de minério de ferro. Vende essa 1 tonelada, 1000 quilos, né, de minério de ferro para os Estados Unidos. Vou pôr um preço fictício aí, lembrando que é fictício, tá? Vamos supor que vende aí a $100. Só para vocês terem ideia, não chega a isso não, mas $100. E aí, leva esse minério de ferro para os Estados Unidos, ele processa esse minério de ferro lá e traz esse ferro de volta, já em formato já de ferro e tal. E aí o Brasil compra esse mesmo minério que ele vendeu para eles, que vendeu por $100, ele compra a 1.000, a 2.000, a $5.000. Isso por quê? Porque eles têm essa tecnologia. Eu estou falando desse minério só para você entender mais fácil. Mas esse processo aqui de transformar um minério de ferro em ferro, nós temos no Brasil. O que nós não temos, para você ter uma ideia, a tecnologia. Nós não temos indústria de tecnologia. O que quer dizer isso? Nós temos fábricas de celular aqui no Brasil, mas nós não conseguimos produzir a placa mestre ali do celular, né? Nós não conseguimos construir um chip, um processador do computador ou do celular, ou construir a memória, né? O design de velocidade e tal de uma televisão. Isso tudo vem, esse material vem pronto de fora. A gente vende matéria-prima para eles e compra esse produto elevadíssimo. Então o que adianta? Enquanto a gente não tiver esse tipo de indústria, não haverá desenvolvimento para nos tornarmos um país de primeiro mundo, tá? Galera, tô encerrando o vídeo por aqui, o vídeo já tá aí começando a se estender, tá? Tinha muito mais para poder falar para vocês, mas eu vou encerrar por aqui porque eu não quero ninguém cansado, fechou? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima.